Olá, aqui é a Daniela e hoje eu vou fazer um podcast sobre o Segundo Reinado. Bom, nós começamos o Segundo Reinado quando Dom Pedro II se torna imperador, mas antes disso, o Dom Pedro I, que deixou o filho com apenas 4 anos de idade e retornou para a Europa para que mais tarde ele se tornasse o imperador. Então, desde pequeno, o Dom Pedro II foi educado para isso. E na lei dizia que quando ele completasse 18 anos de idade, ele assumiria o cargo de imperador. Porém, as pessoas deram um jeito de burlar essa lei, e então, com 14 anos de idade, ele virou oficialmente o imperador do Brasil. E apesar da idade, ele ajudou o país a se reerguer e estabilizou a política brasileira, além de ter lidado muito bem com as revoltas separatistas. Tanto é que após o Segundo Reinado, o Brasil só conquistou mais território, diferente da América Espanhola. Ele também criou o parlamentarismo às avessas, que, como o próprio nome diz, inverteu a ordem do parlamento, e agora o imperador poderia governar. Porém, houveram alguns conflitos, e um deles foi entre a Inglaterra e o Brasil. Basicamente, houve uma briguinha ali entre a Inglaterra e o Brasil, e então o Brasil foi lá e aumentou os impostos através da tarifa Alves Blanco. E a Inglaterra, com a intenção de prejudicar o nosso país, aprovou a Lei Bill Aberdeen, uma lei que basicamente consistia em bloquear o tráfico negreiro, pois a Inglaterra já tinha muitas ideias abolicionistas e sabia que o Brasil era extremamente dependente da escravidão. A Inglaterra, não satisfeita, começou a pressionar para que o Brasil abolisse a escravidão, porém a elite latifundiária nunca aceitaria isso, pois justamente eles eram os que mais dependiam economicamente da escravidão. Então, basicamente, o imperador estava sem muitas escolhas, pois não podia desagradar a Inglaterra porque o Brasil dependia muito economicamente da Inglaterra, assim como não podia desagradar a elite, pois ele perderia o seu apoio. Por conta de tudo isso, o Dom Pedro II decidiu ir retirando a escravidão aos poucos. Foi aí então que ele aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia oficialmente o tráfico negreiro, o que acabou desagradando muitas pessoas e agradando outras que tinham ideias abolicionistas. Porém, para recompensar os escravos africanos, o imperador criou uma outra lei que consistia em legalizar uma outra maneira de escravizar pessoas. Mas dessa vez seriam outros estrangeiros a não ser os escravos africanos. Funcionava da seguinte maneira: a elite pagava tudo que esse estrangeiro precisava para vir para o Brasil, desde que ele morasse em suas terras e comprasse apenas os produtos nos quais o mesmo produzisse. Então essa pessoa ficava eternamente endividada, uma maneira sutil de escravizar alguém. Nesse meio tempo, o Brasil virou o principal produtor de café. Porém, isso não vem ao caso agora, porque nós entramos na Era Mauá. Foi aí que começou a industrialização no Brasil. O nome se deu como Era Mauá por conta do Barão de Mauá, que foi o grande responsável pela industrialização do Brasil. Ele construiu muitas ferrovias, ruas, entre outros. Já que Dom Pedro II tinha proibido oficialmente o tráfico negreiro, muitas pessoas não tinham mais onde investir o seu dinheiro, então começaram a investir na industrialização do Brasil. Mas havia uma outra parte da elite que queria que o café continuasse sendo o principal meio de produção do Brasil. Então, muitos colocavam fogo nas rodovias ou destruíam estradas para impedir a industrialização e manter o foco no café. Depois de um bom tempo, o Dom Pedro II começou a perder o apoio das pessoas. Primeiro, ele perdeu o apoio da igreja, pois os monarcas estavam se colocando acima das igrejas, e também porque haviam muitos maçons no governo, o que não agradava nem um pouco a igreja. Ele também perdeu o apoio do exército por conta da Guerra do Paraguai e perdeu um pouco do apoio da elite por ter criado a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. O Dom Pedro II teve alguns problemas médicos e teve que retornar para a Europa, e nesse meio tempo ele deixou a filha Isabel no comando. Já que ela era abolicionista e muito católica, ela apoiou a Lei Áurea, porém ela não fez isso simplesmente para ajudar os escravos. Ela queria ser imperatriz e ela queria o apoio da população, porém ela acabou perdendo o apoio da elite, que era o que sobrava, no caso. E após isso, a elite começou a apoiar o fim da monarquia. E a Lei Áurea foi muito importante, pois libertou os escravos, porém falhou em inserir os mesmos na sociedade, um problema que reflete até hoje a vida de descendentes de escravos.